Olá, todos os dias enfrentamos muitas lutas e desafios, mas Deus nunca perde o controle de nada. No Mulher Real de hoje você vai conhecer um pouco sobre Tânia Davis, que vivia deprimida e triste devido a tantos problemas, mas um dia sua vida mudou e agora ela ajuda pessoas a dar essa virada também. A história é muito boa, então fica comigo porque o Mulher Real já começou. A nossa convidada teve depressão e vivia sem motivos para continuar a caminhada. Mas quando Deus entra, qualquer situação muda. Hoje, Tânia vive uma vida plena e ajuda outros que, assim como ela, viveu um dia sem expectativas. E eu gostaria de agradecer você, pastora Tânia, de estar aqui comigo. É um presente de Deus te receber aqui no programa Mulher Real, viu? Muito obrigada, pastora Flávia. É um prazer estar aqui. Então, nós temos muitas coisas para conversar aqui, mesmo que o nosso tempo é curto, mas eu tenho certeza que será a resposta para muitas mulheres, viu, pastora? Mas vamos lá. Existem tantos desafios que a gente vive, tantos momentos na nossa história, e um pouquinho aqui pegando da sua história que eu gostaria que você contasse para nós, um pouco ali da sua infância, os obstáculos que você enfrentou, etapas também no casamento, não no casamento, mas numa maternidade, né? E eu vou deixar para você falar, tá? Tá certo. Mas eu vejo que hoje, você estando aqui, Deus trazendo como um propósito e um foco para que a gente possa entender que tudo que Deus faz em nós, existe realmente um propósito para dar continuidade na vida de outras pessoas, né? Mas a gente quer conhecer um pouco da sua história, dessa caminhada, uma mulher que nos surpreende com tanto amor, com tanto carinho, tanta paz, e às vezes as pessoas olhando assim para a pastora Tânia e falam assim, meu Deus, ela passou por tudo isso? Sim, mas porque Deus entrou na sua vida, né, pastora? Amém. Mas vamos caminhar um pouco pela sua história, como que foi esse processo, né, às vezes desse momento ali, né, como uma menina, e no decorrer aí, nós queremos conhecer esses momentos que Deus tem fortalecido a sua vida. Sim. Então, né, eu desde a infância, meus pais viviam muito bem, mas meu pai, às vezes, eles tinham brigas e algum desentendimento, e meu pai, todo o tempo, ele saía de casa, praticamente todos os dias, e nos deixava, dizia, fica com a sua mãe. Então, isso foi criando uma certa, como se diz assim, eu ficava muito insegura, com isso, né? E aquilo também eu fui me fechando meu coração, porque eu dizia assim, se o meu pai, ele pode me deixar, então as outras pessoas também vão me deixar. Então, para que eu vou amar as pessoas? Olha. Então, eu fechava meu coração. E fui crescendo, o tempo foi passando, essas coisas ninguém percebe. É verdade, e às vezes até nós mesmos, né, pastora Flávia, nós não percebemos. Porque nós vamos vivendo uma vida e a gente vai escondendo as nossas dificuldades, né? Então, quando cresci e aquilo passou, casei, toda uma vida, né? Mas aí nós tivemos 4 filhas, eu e meu esposo. As 2 últimas filhas, que foi a terceira e quarta filha, a terceira filha faleceu com 3 dias. E a quarta filha com 11 dias. Nossa. Então, assim, nós passamos um processo bem difícil. Pesado. Foi aí onde que eu tive, né, uma depressão, onde eu precisei de ajuda, de medicação. E não conseguia superar esse luto, porque você carregar, né, 2 crianças, né, foram duas gravidez, tempos diferentes, achando que de alguma forma, né, a quarta filha, achei de alguma forma, uma faleceu, mas eu vou ter mais outra. Mas não, e as pessoas diziam assim, olha, pode continua a sua vida, você tem 2 filhas, né, para criar, você tem seu esposo, você tem uma vida. Mas não era isso, né, não é só, a gente ama os que tem, mas os que a gente perde também, né, fica uma dor. E dentro nesse processo de dor, eu fiquei muito
muito entristecida, Sim. chorava, escondido, e as pessoas diziam assim, você tem que continuar a vida. Sim. E é muito fácil, quando a gente está de fora, a gente fala assim, olha, supera isso, passa, né, vira a página, mas na realidade, quando a gente vive, isso não é fácil, não foi fácil para mim. Então eu passei mais ou menos uns 14 anos nesse processo, escondendo aquilo, porque já não dava mais para conversar com alguém, já ninguém jamais podia saber, porque acaba que quem fica escutando, né, se não estiver preparado para receber e ajudar, realmente não vai conseguir escutar. Mas esse processo passou, eu fui ministrada e recebi, né, a cura, entreguei minhas filhas para o Senhor, sei que estão com Deus, um dia nós iremos nos encontrar e a vida continuou. Né? Então, assim, fui superando muitas dificuldades, né? Dificuldades das rejeições, porque essa questão do meu pai também gerou rejeições, e as minhas filhas terem ido também. De alguma forma, eu fechei mais o meu coração, porque para que vou amar? Mas até o momento em que o Senhor me curou de tudo isso e eu entendi que Ele me ama, né? Ele me ama, independente das dificuldades que eu passe na vida, independente da dificuldade que as pessoas passem na vida, o Senhor nos ama, Ele está no controle de todas as coisas e Ele sabe o que está fazendo. Sim, é interessante, pastor, quando você falou, foram anos, né? Sim. De etapas sendo vencidas, de Deus se movimentando, Deus não deixou de cuidar, Deus não deixou de falar, mas às vezes a gente aqui, claro, o programa é tão rápido, às vezes a gente resume aqui em minutos, né, uma história, mas para quem está nos assistindo, para quem está até se conectando a essa história, a entender que Deus está cuidando até naquele momento lá do seu de tristeza, do luto, de momentos às vezes das nossas dúvidas, dos nossos questionamentos, né, pastora? E você passou por todo, não só com relação ao luto, mas todo um contexto também familiar, né? E às vezes a gente, claro que a gente quer respostas na hora, né, pastor? E até quando a gente vai ali direcionar, às vezes, vidas, cuidando de corações que até estão passando ou passaram pelo que nós passamos, a gente começa a ter uma visão até diferente, né? De entender assim, por mais que muitas vezes a gente não vai ter resposta, mas a gente tem a resposta que Deus cuida de nós, né? E nisso daí, né, pastor, algo que é tão interessante hoje do programa falando, que Deus nos cura para levarmos a cura. Levarmos a cura. E é isso que tem acontecido em sua volta, no seu chamado, no seu ministério, um trabalho tão lindo com mulheres, né? E aí a gente quer dar essa continuidade. E esse processo aí de levar, eu imagino que muitas pessoas passaram pela sua vida vivendo esse contexto também. Hoje eu entendo, então, né, que realmente tudo que aconteceu, todo o contexto da minha vida, da infância até a fase adulta, até o dia de hoje, eu entendo que tudo coopera, né, para que eu leve essa cura também para as mulheres, para que eu entenda, para que eu tenha mais compaixão, para que eu olhe para o coração daquela mulher que está ferida, que está passando por uma dificuldade, ou que perdeu o seu filho, né? Quantas perdem os seus filhos bebês ou no ventre ainda, ou até adultos, e eu consigo entender essa dor e chorar, né? Muitas vezes apenas chorar com elas, porque às vezes a gente não pode fazer muita coisa. E não tem o que falar muitas vezes, Não tem o que falar. Né, pastor? Sim, não tem o que falar. O falar muitas vezes não vai adiantar. Então é um processo, umas são mais rápido que superam, outras não. Mas dentro de tudo isso, é o que eu tenho, o que eu olho para a minha vida e falo assim, hoje eu entendo, eu quero, né, eu quero ser a resposta para o coração dessas mulheres, aquela mulher que ela não consegue, que ela acha que não tem um potencial, que está ferida há muito tempo, que sofreu alguma situação, às vezes um abuso, mas eu estou ali para dizer, olha, eu estou aqui, eu venci muitas dificuldades, você pode vencer. Jesus, Ele é esse auxílio, esse abrigo, a rocha em que nós nos asseguramos e estamos firmes nele. Né? Então, assim, dentro de tudo isso, assim, um processo de cuidado, de nutrição, vamos dizer assim, uma mãe, ela nutre os seus filhos, né? E uma pastora, ela precisa de alimentar
né, alimentar essas mulheres, cuidar delas, dar o alimento e para que elas entendam, olha, realmente eu consigo. Sim. Ela venceu, eu venci. Sim. Então eu sempre mostro assim as minhas fragilidades, aquilo que eu passei, para que elas entendam, é possível, a gente consegue sim, eu consigo, nós vamos vencer. Né? Todos têm um processo diferente, sim, né? Nós temos processos diferentes, nós fazemos coisas diferentes, mas nós temos o mesmo valor para Deus. Sim. E isso, né, nesse processo, Ele sempre vai estar nos ajudando. Com certeza, e a gente começa a ter uma visão diferenciada da nossa vida, do olhar para o outro, né? Como você mesmo falou. Às vezes o que a gente está falando aqui tem pessoas que não passaram e nem enfrentaram, mas tem outras particularidades que a pessoa pode estar passando. E essa mensagem também fica, né, para o seu coração de entender isso, de entender que aquilo que você às vezes tem sido uma dor, a dor não é para te parar, a dor vai te mover. Sim, né, pastora? Sim. A dor que, por mais que é inexplicável, ninguém quer sentir dor. É verdade. Né? Mas a dor também, Deus faz a gente sair, às vezes, daquela zona de conforto, nos faz a viver outros patamares com Ele também, de profundidade. Deus não vai nos entregar uma dor só para a gente estar mais próximo dEle. Não é a forma que Deus trabalha. Mas Deus nos ensina em todos os momentos, não é só no momento de alegria, né? E a gente vai passar por todas as diversidades. E quando a gente tem e recebe esse coração, muitas vezes, de tantas pessoas, que às vezes acham que essa dor nunca vai sair, porque eu imagino quantos anos que foi um processo, né, para você. Quantos anos passando por essas circunstâncias e você foi, o que Deus foi curando aos poucos. Aos poucos. Porque a gente acha ali que essas curas, vamos dizer assim, parece que é instantânea, mas não é. Deus vai ali, ó, né? vai por etapa, vai passando um remédio, aquilo ali vai entrando dentro do seu corpo, vai permitindo com que aquilo ali vai trazendo um novo fôlego para a sua vida, até a gente se posicionar e dizer assim, não, agora realmente começou um novo ciclo, né? E nutrir. Eu achei tão bom essa palavra que você disse, esse exemplo, né, de uma mãe, da gente nutrir as mulheres que estão em nossa volta. Porque, na verdade, assim, como mãe, né, nós, mãe dos nossas crianças, daqueles que a gente gera no ventre, nós queremos nutrir, né? Nós fazemos o nosso melhor dentro do nosso lar. E eu penso que, da mesma forma, com as mulheres, nós precisamos dar esse cuidado para elas, alimentá-las, porque não é só dizer, olha, você consegue vencer, mas como você consegue vencer? Né? Levar elas a desenvolver o potencial que elas têm. Não é só dizer, você tem um potencial, mas olha, você consegue desenvolver seu potencial dessa forma aqui. Olha como é que Jesus fala. Olha a vida que Jesus tem para você. Então, você está nessa fase aqui, você consegue ir até aqui. Né? Então, nutrir, alimentar, discipular, no dia a dia, né? Nessas questões, às vezes, vai chorar e a gente vai ter que ter paciência, ter compaixão, porque um dia alguém teve compaixão de mim, né? Um dia alguém cuidou de mim. Então, da mesma forma, nós com as mulheres, nós precisamos ser, né? Essa mulher que nutre, que cuida, que alimenta, que levanta, que discipula, que diz, olha, você é especial, olha, você é filha amada, você consegue, você precisa se levantar. Há um tempo novo para você, né? Há um tempo novo, as estações mudam. E quando eu falo de tempo, eu falo muito do tempo de florescer, né? Que toda planta, ela nasce, ela é regada, ela é cuidada, ela precisa de luz, de todas as coisas. Mas essa planta, ela chega no tempo de florescer. E essa mulher, ela precisa, sendo nutrida, né? O que falta para essa mulher florescer? Então, vamos nutrir essa mulher para que ela floresça, para que ela chegue a dar fruto e que ela seja a cura também. Como eu quero ser cura, resposta na vida das pessoas, eu também quero que cada mulher que passe por mim, ela alcance outras mulheres, né? Elas voem alto, elas vão além. Não importa se elas vão ser maiores, né? O que a gente pensa assim, os nossos filhos, nós queremos lançar eles como flechas. E as mulheres também, nós queremos que elas voem mais altos. Que elas alcancem, né, o objetivo, o propósito para o qual Deus as formou. Sim, e
tão forte quando a gente pode ter essa visão de lançar, de impulsionar, né? De trazer, há momentos de dor, há momentos de passar o remédio, há momentos de nutrir, mas também há momentos de voar, momentos de ir além daquilo que você viveu. Porque quando a gente está no momento de dor, ou a gente está vivendo aquele momento que a gente não sabe nem para onde ir, realmente a gente fica sem perspectiva, né? Verdade. Foi até que a gente falou no início. A gente fica sem alvo, sem direção. Mas algo que Deus ele tem gerado no nosso coração é essa questão da gente entender que por mais difícil que seja, a gente tem que passar. Tem que continuar, não pode desistir, Não pode. Tem que perseverar, né, Tem que pastor? perseverar. Tem que perseverar, e essa perseverança vai trazer esse novo tempo, essa nova estação. Às vezes a gente olha, às vezes a mulher tem muito essa questão de se comparar. A gente se compara demais, a gente olha para que já está florida. E a gente olha muitas vezes para a gente e fala assim, mas até quando que eu vou florir, né? Quando que eu vou florescer? Mas Deus tem estação para cada uma, cada planta é dessa forma. É verdade. Aquela planta, tem aquela planta que precisa de ser ali, levar a água até ela só uma vez a semana. Sim. Essas é as que eu mais gosto, pastora. E tem aquelas que a gente precisa pelo menos todo dia, a planta né? é só essa, mas tem aquela que é todos os dias, né? Mas olha como que E Deus você falando faz. da planta aí, eu tive uma experiência em casa com uma orquídea. Sim. E essa orquídea, ela estava assim, ela parecia morta. E eu falei assim, eu vou jogar ela fora. Passou uns dias, poucos dias, eu voltei. Ela tinha nascido o pendão e estava florescendo. E aí, isso me remete muito, né? Às coisas que eu faço no meu ministério. Então, eu falei assim, olha só, como que é? Então, você imagina uma mulher, né, que ela está lá, de repente, ela está esquecida, ela está sem um cuidado. Aparentemente está morta. Aparentemente morta, mas ela sendo cuidada, às vezes ela só abrindo o coração dela, ela recebe uma cura e ela passa para uma nova estação. Sim. E como você falou, não é ter entre nós essas questões de comparação, porque algumas vão estar todas floridas, né? Cheia de flores, como as quaresmeiras estão agora, né? Estão cheias de flores. Algumas vão dar uma florzinha muito suave, outras ainda não é o tempo de florescer, mas sabendo que para todas nós tem esse tempo, né? Existe esse tempo, nós vamos chegar lá e é um processo, nós não podemos fugir desse processo. O meu processo durou tantos anos, né? 14 anos esse processo de luto. Mas para outras pessoas, poucos dias, poucos meses, elas estão, né? Virou a página. Não estou dizendo assim, que esqueceram. A lembrança fica, mas elas superam com mais facilidade. Então, assim, cada uma de nós somos diferentes, né? Somos diferentes, mas nós podemos chegar naquilo que o Senhor quer para nós, né? No propósito para o qual Ele nos criou. É interessante, pastor, quando você foi falando, quando fala a respeito que veio, né, o florescer, na nossa vida não é constantemente só o momento de florescer, existe a estação do florescer e depois passa, entra em outra e depois vai em outra, depois pode voltar a florescer, porque a gente buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor, a gente acha que a nossa vida só vai ter flores. Amém, vai ter momentos de florescer, momentos de paz, de alegria. Mas vai ter momentos de podas, vai ter. Né? Vai ter momento que a planta hiberna. Então, na nossa vida também não é diferente, né? Tem momento que a planta seca, se a gente esquecer, né? Como você falou, se ela precisa de água 2, 3 vezes na semana e nós não molharmos, ela vai secar. Vai secar. Então, assim, nós temos as estações da nossa vida, nós passamos por estações e processos. E elas fazem parte, até o sofrimento ele faz parte da nossa vida para que nós cresçamos, né? E dentro daquele propósito que Deus tem para nós, do ministério também que Deus tem para nós, eu olho para trás e digo assim, Deus, o Senhor sabia tudo que eu precisaria hoje, né? Então Ele fez primeiro na minha vida, para depois Ele começar a fazer também na vida dos outros, me usar, né? Como cura, como resposta para a vida das pessoas, porque quando eu falo de resposta, eu penso que assim, eu quero ser essa resposta na vida de muitas mulheres, mas eu quero que as mulheres entendam também que elas são resposta. Quando Deus ele fez Eva para Adão, a Eva era a resposta para Adão lá no Éden. Então assim,
nós somos resposta nesse mundo, né? Na nossa família, no nosso lar, no nosso ministério, para essas pessoas que nós cuidamos. Então, eu quero realmente que elas entendam isso e que elas despertem. Você imagina assim, aquilo que Deus fez para que a mulher, se nós não tivéssemos um mundo caído, né, como que seria a nossa realidade entre nós, entre as mulheres, o potencial desenvolvido, né, esse florescer com toda a força. Então, assim, tem muita coisa para nós. Tem que dar continuidade. Tem. E quando você foi falando, é interessante que a gente entende que nós fomos curadas. É o que você falou um pouquinho antes. Nós não vamos esquecer os momentos, os marcos, até o motivo, às vezes, ali do sofrimento. Não tem como. Não tem. Né? Quem dera se pudéssemos até esquecer, mas isso não faz parte do processo. Mas é quando você tem essa postura, como você tem me falado aqui, pastora. Quando você entende que aquele momento, a dor do sofrimento, eu não tenho que tentar apagar da minha memória e nem quero falar sobre ele. Porque hoje você pegou todo um contexto de etapas da sua vida, não só nesse, etapas que foram sendo rompidas ali, curadas, e você usa ali como bagagem para levar como cura para outras mulheres. E não você guardou para dentro de você com aquela visão assim, não quero nem que fale. Às vezes a gente tem essa visão para a nossa vida e isso é um egoísmo. Sabe, eu vejo que o que Deus, por mais que seja difícil, às vezes a mulher que passou por tantas situações tão pesadas, que só ela sabe como foi, mas à medida que Deus vai nos curando, é porque Ele quer usar através da sua vida, que você seja resposta para outras mulheres. O programa Mulher Real é resposta. É resposta. Quando você foi falando, Deus foi me lembrando desde o início do programa. Deus, que nós sejamos resposta para outras mulheres. Sabe por quê? Muitas vezes a pessoa que vem aqui no sofá, às vezes a pessoa fala assim, não, mas meu testemunho, todo mundo fala, todo mundo está cansado de saber sobre isso, sobre aquilo outro, mas não é todo mundo que tem a coragem de vir falar e entender que, às vezes, detalhes da sua caminhada vai tocar milhares de mulheres que precisam escutar a sua voz, a sua direção, o seu exemplo. Então, quando Deus nos trouxe como direção esse programa aqui, Mulher Real não é uma realeza, é trazer essa verdade, como você tem falado aqui. Essa verdade, você não esconder as suas fragilidades. Vivi, né? Isso. Não precisamos, não é porque somos pastores, ninguém aqui é super mulher. Não. Nós sofremos, nós ficamos angustiadas. Passamos as mesmas dificuldades. Tem dia que a gente não está bem, tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está com a força total. É verdade. Né? Mas aqui trazer esse tema tão forte, como Deus também tem te usado também na sociedade, né, na sua igreja, mas também de entender que não só por um chamado, mas aonde você está, né, pastor? Sim. E eu acredito que quando Deus foi consolidando isso na sua vida, eu imagino que apareceram muito mais mulheres em sua volta. Sim, verdade. Você percebeu isso? E muito mais mulheres e também muitas que precisam, né? Então, assim, porque é aquilo que eu te falo assim, às vezes a gente passa a situação, as pessoas vê de fora e ninguém percebe. Então, nós, como pastora, muitas vezes nós vamos perceber naquelas mulheres as coisas, né? Aquela mulher real que ela é, as suas fragilidades, as suas dores, e que a gente precisa deixar ali, escutar ali, ajudar, mas fica entre nós, não é verdade? Então, assim, com o tempo, com a cura, realmente, a mulher, ela consegue sim falar e consegue expressar e quando entende realmente qual é o meu propósito. Então, dentro do meu propósito, faz parte que eu conte o que eu passei, né? As minhas dificuldades, todo esse processo faz parte, está dentro daquilo que o Senhor tem para mim, para poder ajudar essas pessoas. Né? E Deus é tão perfeito que Ele não vai trazer e mostrar um quebra-cabeça pronto, né? Não. Ele vai mover nas peças, né? Porque eu imagino que se Ele mostrasse tudo para nós, a gente mesmo não ia dava na conta, né? Não dava. Mas quando Ele vai se mover nas peças, eu vejo que quando Deus vai te mostrando assim, ó, existe esse desenho, eu vejo que já é o sinal para as nossas vidas que eu tenho que começar a ser cura agora.
Sim. Eu passei por isso, tenho enfrentado isso, estou alcançando, buscando aquilo ali, mas existe não só para mim. A cura não é só para mim, a gente tem que entender isso, né? A cura é para todos que estão em nossa volta. Claro que cada um dentro do seu tempo, da sua etapa, mas eu não posso calar o que Deus fez por mim. Sim, não posso, Não é não isso? posso. Essa é uma maneira, né, de cumprir o propósito de glorificar a Deus, Sim. né? Glorificar a Deus Sim. contando, alcançando Sim. outras mulheres. E aí a gente pensa assim, como você falando assim do quebra-cabeça, chega aquele momento, durante anos a gente vai e pensa assim, enquanto a gente não estamos resolvida, aí penso assim, oh, por que tudo isso? Por que isso? E de repente, a gente olha aquilo e vê tudo se montar, né? O quebra-cabeça montando e fala, é isso? Como que eu não percebi isso antes? Né? Mas chega, como você falou, chega aquele momento X, né, da nossa vida, para que a gente possa alcançar o coração dessas mulheres. E essas mulheres são mulheres como eu e você que estão por aí, mas estão com tantas coisas guardadas. Quando a gente, né, quando nós mexemos, né, com igreja, com ministério, quantas pessoas precisam? E como é bom a gente olhar e dizer assim, olha, você consegue, como é bom você ver elas começarem a voar. Começar a transformação. E você ser agente de transformação é a coisa mais maravilhosa, porque estamos glorificando a Deus. Então, no que eu vou fazendo, em tudo que eu for fazendo, eu preciso ir glorificando o meu Deus, que me permitiu passar tantas dificuldades, mas também esteve no controle, permanece no controle e quer, né, com que eu seja a resposta, com que você seja a resposta, como você falou, o programa Resposta para muitas mulheres, né? Quantas mulheres já vieram aqui para ser resposta? Então, da mesma forma, no nosso dia a dia, aquelas mulheres que estão lá na sua casa, precisando de uma resposta, eu quero ser resposta na vida dela, você quer ser resposta na vida dela, não é verdade? Pastora, muito obrigada por você estar aqui conosco. Você é resposta, sim, de muitas orações que foram feitas. Hoje aqui no programa, queria te agradecer por ter vindo aqui, por ser uma mulher real, uma mulher verdadeira e que tem nos ensinado com a sua vida. Muito obrigada e aqui vai estar aberto sempre para você voltar, viu? Amém. Obrigada, pastora Flávia. O Mulher Real chegou ao fim, mas na próxima quarta eu conto com você. Deus continue te abençoando, você e toda a sua casa. Até o próximo programa.